Olá, eu sou o João Marcos e esse é o podcast Vozes do Saber. Hoje a gente está aqui com o Rodrigo de Moura, certo? Rodrigo de Moura. Rodrigo de Moura é advogado, advocacia de partido, né? Mas depois você vai explicar esse negócio aí. Quando ele falou de advocacia de partido, eu me assustei. Achei que não tem nada a ver com partido político. Nada a ver com político. Estranho, né? Mas aí você explica pra gente o que é isso. Enquanto eu falo sobre os nossos patrocinadores, um presentinho para você aqui. Tá bom? Legal. Bom, o podcast Vozes do Saber, ele é oferecido, né, pelo Colégio Cognos. O Colégio Cognos é um colégio de Vargem Grande Paulista, muito bom, colégio com princípios e valores cristãos. Ele é um colégio, ele não é uma igreja, então você não vai ter missa, nem culto, e nem converteremos o seu filho ou você mesmo ao cristianismo, se você não é cristão ainda. O colégio com princípios e valores cristãos é que ele utiliza dentro do ambiente escolar os princípios bíblicos, né? Amor ao próximo, respeito, consideração, enfim. Então aqui a gente não tem problemas, né? Evita-se que tenha bullying, assédios, brigas, palavrão, né? A gente procura ensinar as crianças que têm uma forma melhor de se comunicar com as pessoas sem palavrão. Então, assim, é um ambiente muito bom para o seu filho estudar. Se você é um cristão, evangélico e ser discípulo de Jesus, é o melhor lugar para o seu filho estar, porque aqui a gente ensina exatamente o que você ensina em casa, lendo a Bíblia, etc. e tal, tá? Mas a gente não vai converter ninguém aqui, não. A gente utiliza sistema Mackenzie de ensino, são 150 anos de experiência com o Instituto Presbiteriano Mackenzie, então um ensino de muita qualidade e muito sólido. E a Zione, que é a empresa que faz a captação de vídeos, cuida aqui do nosso podcast, todo o equipamento, etc. É uma empresa muito boa. Quem quiser entrar em contato com eles, tem aí no vídeo o perfil deles. Muito bom, Rodrigo. Bom, a advocacia de partido não é um advogado de político, né? Não é. Não tem nada a ver com isso, né? Não tem nada a ver. Beleza, mas a gente vai chegar nisso aí. Só que antes eu queria fazer uma pergunta para você. Você é advogado e hoje, né, você mexe com a área jurídica. Antes de eu entrar nisso, me diz uma coisa aí sobre a carreira. Carreira de advogado é carreira. Área do direito. Área do direito, isso, é carreira na área do direito. Como é que é isso aí? Como é que você chega tem essa vontade? Porque tem que ler muito, estudar muito. Tem zilhões de leis no país. Como é que você consegue trabalhar numa área dessa que... A primeira regra para você perceber que você tem vocação para o direito é você não gostar de números. Sério? Sabe quando você está na escola, o pessoal que está na escola lá no Cognos tem aula de matemática e não é muito meu forte? É o primeiro passo. O primeiro passo que você tem para se identificar como advogado é não se dar bem com números. E ao contrário, é verdade também? Eu não sei te dizer. Tem que perguntar para os engenheiros de plantão, o pessoal da administração. Então, a primeira coisa que a gente percebe é a vocação negativa que a gente fala, né? Que é, eu não quero ir por esse lado aqui de números. Falar de Bhaskara, falar disso, falar de equação. Pitágoras. O pessoal fala assim, falar com advogado é chato. Advogado tem assunto chato. Advogado só fala difícil. Vai falar de Bhaskara. Ninguém quer falar de Bhaskara também, né? Mas meus amigos matemáticos vão ficar bravos comigo. E ainda ficam perguntando para que usa Bhaskara, né? Você usa Bhaskara na sua Não uso. Por coincidência, eu lembro de várias fórmulas da época do ensino médio. Se não estou enganado, Bhaskara acho que é delta igual a B ao quadrado vezes 4AC. Exatamente. Eu fiz cursinho pré-vestibular e eles fazem um processo que, sabe, que te faz uma lavagem cerebral. Então eu lembro de umas coisas bem úteis assim. Tá. Mas não gosto, tá? Não gosto. Eu descobri que o direito era uma coisa que eu comecei a admirar. Eu admirava algumas coisas, né? Eu gostava muito de escrever, brincadeira à parte, eu acho que as matérias da escola que eu tinha mais familiaridade, ali era o português, redação, eu gostava muito da minha professora de português, tinha um carinho muito grande por ela, e tudo isso vai ajudando. O português é a base, né? Para o advogado, ele não precisa falar um português maravilhoso, lindo e difícil, mas é a base para ele trabalhar, saber se comunicar. Né? Mas ele pode se comunicar assim de uma forma mais coloquial ou sempre tem que usar palavras rebuscadas ou deixa a defesa dele um pouco mais simples assim, não tem nada a ver? Eu acho que isso vai muito de cada pessoa, de cada profissional. Isso é uma coisa muito particular. A gente tem uma equipe no escritório e eu faço parte de uma coordenação dentro do escritório. Então eu tenho alguns advogados e estagiários que eu coordeno o trabalho deles. Então faz parte do meu papel ensinar algumas coisas no dia a dia dentro do escritório. Como fazer determinado processo, determinada comunicação, uma notificação, enfim, algum recurso.
Eu sempre deixo muita vontade, porque eu já fui estagiário e já fui advogado funcionário também. E eu não acho legal, imagina, você escrever uma frase, ela tem um perfeito sentido, todo mundo entendeu, mas você pode escrever a mesma frase de várias formas diferentes. Aí o advogado, que é o advogado-chefe, ele vem e muda tudo, mas não mudou nada. Sempre acontecia isso quando eu era estagiário, eu era advogado funcionário. Então, uma coisa que eu não quero fazer. Quando eu corrijo uma peça de algum funcionário, algum estagiário, eu olho o que está escrito, tá, a mensagem chegou, beleza. Eu não fico corrigindo os detalhes da palavra. E se é formal, se é coloquial, é de bom tom que o advogado escreva de forma um pouco mais formal junto ali ao juiz. Até porque, às vezes, a palavra mais formal, ela é mais direta às vezes. Então, ajuda até no trabalho. Agora, o que eu acho que é uma bobeira, se me permite, o advogado ele tem uma sensação de que ele tem que estar sempre falando difícil fora da área do trabalho dele. E é um saco para quem está junto, né? Pô, o cara só quer falar difícil, calma, fica chato na conversa. O advogado, ele pode ser muito mais informal. Uma coisa que eu acho muito legal, lá no nosso escritório, a gente tem contratos longevos. Então, tem cliente que está comigo desde o dia que eu abri o escritório, praticamente. E aí a gente pega um pouquinho mais de intimidade. Eu acho maravilhoso quando eu consigo conversar com esse cliente como eu converso com um amigo. Sim. Porque ele me entende bem. A gente se entende de forma mais direta. Isso é bacana. Lá no processo, às vezes, esse mesmo cliente, o processo dele eu tenho que escrever um pouco mais formal, sim. Porque existe uma espécie de objetividade no formal também. Então, é uma forma que a gente se entende no processo. Eu sou contra o advogado que quer falar difícil com o cliente. O cliente tem que entender o que você fala. Você tem que traduzir para o juiz o que o cliente fala e vice-versa. A gente brinca que tem um idioma à parte que é o juridiquês. Né? Você fala português e juridiquês, às vezes. Então, a gente fica ali de intérprete. É como se o juiz não falasse o português e o cliente não falasse o juridiquês. Sim, além do que tem os termos técnicos lá que você vai numa audiência lá e fala umas coisas, né? Tem que ter um advogado. Inclusive, eu, às vezes, quando vou falar com um advogado, eu sempre procuro usar umas palavras mais bonitas, sabe? Para dar aquela impressão de que eu conheço. Né? Mas, às vezes, é bom, é bem-vindo também, porque tem palavras que você, para explicar ela de outro jeito, você dá uma volta. Então, fala logo a palavra, mesmo que ela é mais difícil, né? Se é a palavra que está no seu coração, se é a palavra que você quer falar, fala. Tá. Assim, eu acho que a gente tem que ser espontâneo. Sim. Então, você aí, quer dizer, você gostava mais, então, de letras, né? Língua portuguesa e tal, e aí, beleza. Direito é o que... Decidi fazer... Não tive dúvidas no vestibular, não tentei outra coisa, queria fazer direito. Sempre foi isso. Eu comecei a fazer a faculdade em 2010. Tá. Não, desculpa, em 2011. E aí, no meio do meu curso, eu tive que trancar por problemas pessoais, troquei de estágio, não estava conseguindo pagar a faculdade. Eu tranquei. E aí, eu perdi um semestre. Depois disso, eu acabei fazendo um intercâmbio. Eu morei fora do Brasil por 1 ano e meio. Então, eu perdi 4 semestres no total. Só que, na prática, como trocou a grade curricular, eu perdi quase 3 anos, não 2. Tá. Porque eu tive que ficar fazendo como se eu tivesse reprovado uma matéria. A matéria tal mudou, tem mais horas. Então, eu tinha que fazer horas a mais daquela matéria depois. E o que você aprende na faculdade? Você não vai aprender as leis, certo? As leis em si diretamente. São 5 anos, né? São 5 anos. O que aprende lá? Você vai, beleza, vai o que? Aprender oratória? O curso de Direito, ele basicamente te dá 1 ano de, assim, uma advertência. O primeiro ano é só advertência. Você quer mesmo entrar aqui? Você quer mesmo fazer Direito? Por quê? No primeiro ano, a gente tem pouco contato com Direito. Por exemplo, no primeiro ano, você tem filosofia geral. Então, você vai aprender um pouquinho sobre filosofia geral. Você também vai ter uma matéria de sociologia geral. Então, você vai aprender a rever coisas da escola, né? Durkheim, todos aqueles filósofos que a gente teve na escola, você vai rever de novo ali. A questão do básico. Ainda no segundo semestre do primeiro ano, você vai entrar naquela matéria do ponto de vista jurídico. Por exemplo, filosofia, 1 semestre. Filosofia jurídica, outro semestre. Sociologia jurídica. Aí você começa a entrar um pouco no direito. Matéria de direito, na minha faculdade mesmo, eu tive no primeiro ano, acho que só direito civil. Porque ele é muito extenso, então tem que ter do primeiro ao último semestre mesmo. É muito extenso. Mas quando você fala, tive direito civil, você foi pegar o Código Civil estudar o Código Civil dentro da faculdade? Sim. Porque parece que é muito difícil, mas não é tão difícil, porque é dividido por capítulos. Então, assim que você abre o Código Civil, um dos primeiros artigos é o direito à vida, nascer.
E um dos últimos é sobre inventário, é sobre quando a gente falece e deixa algum bem para ser partilhado. Então tem toda a história da vida no Código Civil. Então, um tema que é um tema legal. Primeiro semestre de direito lá, direito civil. Pensa, nossa, eu vou aprender uma lei, eu acabei de sair às vezes da escola, né? Não tenho essa maturidade. Mas é um ponto de vista bacana de estudar. Por exemplo, todo mundo tem direito à vida. Isso está na lei. Sim. Né? Às vezes pode ser questionado por um, por outro, mas isso está na lei, por mais óbvio que seja. Então, tá, mas o que é a vida? Aí começa a discutir. Entendi. Entende? E começa a ter essa discussão. Aí tem um ponto de vista médico, tem ponto de vista jurídico, tem ponto de vista, às vezes a gente entra na questão da religião, não tem como chegar numa aula, uma sala de aula com 50 alunos, às vezes 40 alunos. E aí cada um tem uma religião, cada um tem uma história, cada um tem uma crença. Não dá aí o professor tem essa dificuldade. Ele fala, olha, pessoal, aqui é técnico, aqui não é religião. Né? Então ele começa com direito à vida. Nasceu, cresceu, quando que eu posso fazer negócio? Quando que eu posso abrir uma empresa? Quando que eu posso casar? Tudo isso faz parte do direito civil. Entendi. Então a gente começa a história da vida. Então é cíclico. Daqui a pouco, aí você vai falar da capacidade civil. Então com 16 anos eu posso fazer negócio se meu pai assinar comigo, ele está me assistindo. Se eu tiver 15, ele está me representando. Ele que assina, eu não assino junto. E começa a aprender essas diferenças. Tudo bem, agora eu quero casar. Tá, peraí, se eu casar, como é que funciona? Tá, e os bens, como é que fica? Aí começa a vir os capítulos. Tem um capítulo do direito de família, fica dentro do Código Civil. Direito de família, você vai falar sobre pensão, sobre casamento, sobre filhos, sobre todos os direitos. Lá você aprende sobre todas as áreas da vida humana, assim, em termos de direito civil, direito tributário, direito de propriedade, etc, etc, etc. Dá uma geral em tudo que tem? Esse seria o mundo ideal. A verdade é que as faculdades não conseguem entregar tudo que existe, até porque o direito é infinito. Então, muitas faculdades sacrificam algumas matérias, tá? Eu sei de faculdades que não tem, por exemplo, aula de direito previdenciário. Tem faculdade que não tem. Mas isso não é um caso de você ir estudar depois? Bom, eu quero trabalhar com direito previdenciário, pega as leis, começa a ler, enfim. É o que acontece muito. Inclusive, se você procurar a quantidade de advogados que atuam nas áreas que não têm a aula na faculdade, são poucos. Uma matéria que dificilmente você encontra na faculdade é a matéria de propriedade industrial, por exemplo. Então, o que é propriedade industrial? Direito de marca. Às vezes a pessoa registra a marca para você, é um profissional, fez um curso fora, mas raramente ele aprendeu aquilo na faculdade. Uhum. Então, algumas matérias elas são preteridas sim. Assim como no ensino médio. Tem matérias que a gente podia falar, por que não aprende isso lá? Mas tem tanta coisa para colocar. Sim, é verdade. Né? Vocês conhecem bem o mundo escolar. É tão difícil colocar tudo que um adolescente precisa. E a faculdade não é diferente, né? Agora, por que por exemplo, tem lá um processo. Como é que um advogado ganha um processo? Porque você vai para um processo para ganhar ele, certo? Você vai defender ou vai ser tem de defesa e de acusação, né? Então, você vai defender quem está acusando e o outro vai defender quem está sendo acusado. O que faz um advogado ganhar? É só ir na lei ou tem aquelas argumentações? Ele consegue convencer as pessoas do negócio que é certo ou do negócio que é errado? Como é que funciona esse processo? Essa é uma pergunta interessante. As pessoas sempre, muitos amigos me perguntam, você consegue defender um bandido? Você consegue? Sempre tem essas perguntas, né? Ou se a pessoa estiver errada, você defende a si mesmo? Sim, todo mundo tem direito à defesa, que é diferente de você distorcer a verdade, são coisas diferentes. Então, direito à defesa, o que é? Ok, eu tenho direito ao advogado, fiz um mal lá. Estou errado mesmo, eu tenho direito. Então, eu boto o advogado. O advogado sabe, mas você fez um crime aqui que não tem jeito, eu vou lá para você defender você. Mas ele sabe que não vai dar nada, mas você está lá porque o cara tem direito à defesa. Vamos falar de direito criminal, então, que é essa matéria que a gente se levantou para a gente discutir. No direito criminal, tem alguém que acusa e tem alguém que defende. Sim. Em regra, há exceções, mas em regra, quem acusa no direito criminal é o Ministério Público. O Ministério Público tem a função, encurtada aqui a história, de defender a sociedade. Tá? Então, teve um crime de roubo. Alguém pôs um revólver na cara de outra pessoa aqui, falou que ia matar a pessoa se não entregasse os bens, entregou o carro, levou o carro da pessoa. Esse é um crime de roubo. Tá? Esse crime está escrito lá no Código Penal. Quem vai acusar? O Ministério Público. Então, tem alguém que está acusando. Só que lá tem uma pena de X a Y anos. O Ministério Público, o que ele quer? Ele quer a pena máxima. Ele quer sempre, ele puxa para o outro extremo. Se essa pessoa não tiver uma defesa, ela vai ficar prejudicada. Porque, por exemplo, existem circunstâncias na lei
que te dão não é uma brecha para você cometer um crime, mas ele diminui a sua pena. Tem circunstâncias que diminuem a pena. Tipo, roubou para comer. Roubou para comer pode ser uma, tá? Tem diversas outras. Roubou para tomar uma cervejinha. Eu não bebo, eu não posso concordar muito com isso. Eu não bebo, não. Mas o pior é isso aí. Você é roubado e ainda tem que o cara tomar uma cervejinha e você nem bebe. Eu vou dar e tem circunstâncias que não partem de você, parte da situação. Tem circunstâncias que elas partem da situação do crime, tem circunstâncias que ela tem a ver com a vítima e tem circunstâncias que tem a ver com o autor. São várias circunstâncias. Então tem um jogo, tem uma fase do processo criminal que chama dosimetria, que é para calcular a pena. Uhum. Então tem coisas que aumentam, tem coisas que diminuem. Tem coisas que não entram na conta. Ah, aconteceu isso. Você fala, não, isso aí não vai entrar na conta. Se o promotor está puxando para cima a pena, alguém tem que puxar para baixo para mostrar para o juiz. Vou dar um exemplo. Se você tem um cliente que roubou para comer, ele tem uma circunstância ali diferente no crime dele. Cabe a você provar aquilo. Se ele não tiver alguém para provar para ele, o problema é que a pessoa que rouba para comer não tem como contratar um advogado às vezes, né? Se ela não consegue comer, né? Às vezes ela não consegue contratar um advogado. Acontece. Exatamente. Vai o advogado do Estado, que são profissionais maravilhosos. Maravilhosos. Mas não dá para dar a mesma atenção, né? Eu tenho 1000 processos lá no meu escritório, por exemplo. Às vezes um defensor público tem 10 mil, 100 mil. Então, não dá para pedir para ele ter o mesmo carinho com todos os processos que um advogado particular tem. Sim. É desumano com eles, sabe? É desumano. Então, tem circunstâncias. Como é que faz para fazer essa defesa, então, Rodrigo? Depende. Vamos lá. Eu tenho um caso no escritório, vou falar um caso hipotético. Tem um caso que a pessoa cometeu um crime, e esse crime ela pegou um dinheiro que não era dela. Esse crime de apropriação indébita. Ela me procurou, muitos anos atrás, e falou, Rodrigo, eu fiz isso. E eu tinha uma coisa comigo, bem no comecinho, estava começando a minha advocacia. Eu falei, não quero defender esse cara. Sabe, lá no meu íntimo? Só que eu esqueci, naquele minuto, eu sou advogado, eu não posso escolher isso. Eu entendo essa matéria de direito, se eu entender, eu tenho que defender. Eu não posso pegar sem entender, que aí eu vou fazer mal para ele. Tá, o que você vai fazer é tentar reduzir. O cara é culpado, não tem jeito, está aprovado, você vai tentar o mais possível. Nesse caso em específico, ele me procurou, Rodrigo, fiz isso mesmo. Tá bom. O que aconteceu? Só que qual que foi o problema? Esse é um caso real, tá? Ele tirou um dinheiro de uma conta que não pertencia a ele. Tá? Teve uma confiança de algumas pessoas, que gerenciava uma conta, mas ele tirou o dinheiro que não era dele. Ele tirou, se eu não me engano, acho que era 120 mil reais na época. E aí, o pessoal procurou ele, falou que descobriu, e se ele não assinasse um documento confessando que ele pegou o dinheiro, eles iam denunciar, ia ter um processo, um monte de coisa. Então ele assinou um documento confessando que ele pegou, isso antes de falar comigo. Foi pegar ele no susto lá, numa sala, ele assinou. Mas quem fez isso foi... Foi o pessoal da empresa. E o que ia ajudar para ele? Então, fez, só que na hora que ele assinou que ele pegou quase o dobro. Não era verdade. Entendi. Não é verdade. Até porque isso é questão numérica, é só pegar os extratos bancários e mostrar. Exatamente. Não tem questão de, né? E a gente conseguiu mostrar isso. Só que existe essa diferença. Então, você defende esse cara, olha, eu não vou fazer ele ser inocente. E ele sabe que ele é culpado. Quando a gente pega esse caso, a gente fala, olha, tudo bem, você é culpado. Eu não posso prometer que você não vai estar aqui, você não vai ser preso ou que você não vai ter uma pena. Mas eu vou fazer de tudo para ser justo. A gente conseguiu. Teve um reflexo no cível, porque ele está sendo processado no cível para pagar. A gente está fazendo um acordo agora, graças a Deus, ele vai pagar esse valor, vai conseguir pagar. Só que, se a gente não tivesse aquela defesa no criminal para discutir tudo aquilo, não teria esse reflexo no cível. Lá no cível, o valor já foi um pouquinho menor, por causa daquela história que abaixou. Sim, Então, tem consequência. Ele tem que ter uma defesa. Tá. E a gente não aprova o que a pessoa fez, não é isso. Né? O advogado ele não defende a pessoa, ele defende os direitos. Você tem que ter o direito de ter uma defesa. Se você roubou e merece 10 anos, por exemplo, de prisão, você vai ficar 10 anos, não 20. Se a pena máxima para um crime é de 30 anos, você não vai ficar mais do que isso. Então, é mais ou menos por aí que funciona o trabalho de uma defesa. Por exemplo, a gente vê o caso aí que houve no Brasil aí do Petrolão, da Lava Jato, né? E aí tem que ter a defesa lá dos caras. Aí a gente vê aqueles advogados lá, porque todo mundo vê os malefícios que eles fizeram, você fala, caramba, esse bando de gente que merece ir para a cadeia mesmo. E tem que ter um advogado, né? Necessariamente o advogado não tem nenhum tipo de conivência com os caras. Ele está lá para tentar... Ele veio depois do fato, né?
Exatamente. Se o advogado estiver junto, ele tem que estar preso. Ele tem que ir preso. Se ele estiver junto, ele tem que ir preso junto. Mas se ele chegou depois, ele tá chegando depois do fato para fazer a defesa, não para participar do crime. Sim. Né? Tá. São mundos diferentes. O advogado criminal ele é muito mal visto na sociedade. Exatamente. Mas eu costumo dar um exemplo. Se você está em casa, gosta de tomar um vinho, não sei, uma sexta-feira à noite, toma um vinho no restaurante, vai para casa. Se você atropelar alguém, você vai precisar de um advogado criminal. O seu advogado que você vai precisar é um criminal. Então, a gente tem que tomar muita atenção, porque o direito criminal não é a minha especialidade, mas posso falar que ele está presente o tempo inteiro. Muita coisa é crime, a gente nem sabe. Tá? É uma coisa muito simples. Você pode ter uma consequência criminal se você tem uma empresa, você vende determinado produto, mas você não se atentou, olha só, alguém do seu administrativo não se atentou na nota fiscal de entrada. Comprou algo sem nota e vendeu. Isso pode ser considerado um crime. Se houver uma denúncia, né? Sim, alguém vai ter que chegar naquilo, mas a questão é como é que chega naquilo? Por um escorregão, sem querer. Um erro administrativo pode ser um crime. Entende? Como é que é complexo? Às vezes o direito criminal está muito mais perto do que a gente pensa. É por isso que a advocacia de partido, que a gente insiste bastante em conscientizar os empresários dessa necessidade, ela é importante. Porque às vezes tem crime dentro de uma empresa e a pessoa não sabe que está acontecendo um crime. Entendi. Não sabe que aquilo é um crime. Me fala uma coisa, depois a gente vai voltar nessa parte aí que é justamente a sua especialidade, né? Hoje a gente está vendo certas coisas acontecerem no país, né? Principalmente nas instâncias superiores, de completo desrespeito ao devido processo legal, assim, artigos da Constituição que basicamente qualquer criança com 2 neurônios consegue interpretar, e a gente vê completamente uma interpretação que você fala, mas caramba, está escrito, não precisa de nada de diferente, e mesmo assim a gente vê juízes de cortes elevadas aí condenando gente sem fazer o devido processo. Não existe um jeito de parar isso? É assim mesmo? Quer dizer, onde é que fica tudo que vocês aprenderam lá na faculdade e tal? Quando a gente fala de corte superior, é um assunto sempre mais delicado, né? Sim. Quando falar de Brasília, do pessoal, né? É um pouco mais delicado. Por quê? A gente entende, essa é uma questão muito pessoal, pode ser que outro advogado pense diferente, mas eu entendo que os nossos ministros, eles estão sobrecarregados também. Tá. Não só eles, os juízes também, todo mundo está sobrecarregado. É muito processo e pouco juiz. Então, hoje, a quantidade de processos que estão ocorrendo, que estão andando lá em Brasília, é desumano. Lá o STF tem 11 ministros. Quantos processos será que tem lá agora? Então, assim, era para discutir... Parece que tem um só, né? Mas... Era para discutir lá em cima a questão só da Constituição. O STF é o protetor da Constituição. Só que o pessoal, os advogados, nós advogados, a gente erra muito, a gente quer recorrer, quer chegar até a última que dá, e às vezes não era para chegar lá, mas a gente acaba atrapalhando o sistema. Nós advogados, às vezes, por uma ânsia do nosso cliente, não, tenta. Aí você fala para o cliente, poxa, mas não é o caso, você já perdeu, não é mais para recorrer, não, recorre mais uma, aí você acaba jogando um processinho a mais lá. Toda ação pode ser recorrível. Sim. Qualquer ação. Perdeu até chegar no Supremo, e tem aqueles embargos de, sei lá como é que é o nome. Eu vou responder 2 perguntas que você fez. Essa é a resposta, é sim. E como você me perguntou anteriormente, o que a gente aprende lá na faculdade de Direito? Tem a matéria do Direito Constitucional que a gente aprende o seguinte, os princípios da Constituição. São princípios constitucionais. E tem uma parte lá que são princípios do processo. A gente tem um princípio constitucional que é do duplo grau de jurisdição. Eu tenho que ter pelo menos um recurso. Então, se eu entrei com um processo aqui na nossa cidade, se eu não gostar do resultado, eu posso ir lá para o Tribunal de São Paulo, que fica lá na Praça da Sé. Que é a segunda instância. Isso é garantido. Tá. Isso é garantido. Muitas vezes, esses processos, eles acabam indo para não é uma terceira instância, tá? Porque ali no Tribunal de São Paulo, vamos discutir o fato mais uma vez. Se no Tribunal de São Paulo o fato foi discutido e eu não gostei da decisão, eu posso fazer mais um recurso? Eu até posso. Só que esse recurso ele não é mais de fato, ele é um recurso mais técnico. Por exemplo, se teve um erro no processo. O processo teve um erro, ninguém viu até agora, eu tenho que corrigir esse erro. Veja bem, não estou discutindo se foi crime ou se não foi, eu não estou discutindo outras circunstâncias de fato.
o processo teve um erro, o juiz que julgou não era o juiz correto. Tem uma regra do juiz para julgar o processo. Mas isso não invalida o fato. Não invalida o fato. Aí você desfaz tudo. Então, é que aí a lei protege um pouco as pessoas do erro do judiciário. Mas o que é um juiz que não é o juiz certo? Como assim? Um juiz é um juiz? Por que não é certo ou errado? Ele é um juiz. É porque, assim, ó, imagina que o João é um juiz. Eu gosto muito do como o João pensa. Então, quero que todos os processos sejam julgados pelo juiz João. Uhum. Então, para evitar esse tipo de coisa. Tá. Cada matéria, a gente tem matérias no Brasil, são das diferentes cortes. Você tem lá matéria de direito do trabalho, tem matéria criminal, tem matéria civil. Dentro do civil, você tem diferentes matérias. Por exemplo, direito de família dentro de civil, direito do consumidor. Cada regrinha, cada área dessa tem uma regra especial, quem é o juiz que julga. Não é a pessoa, a gente nunca vai escolher a pessoa. Vai escolher onde é o órgão que vai julgar. Tá. Por exemplo, todo mundo compra alguma coisa, né? Exato. Você já comprou alguma coisa pela internet? Já, bastante. Então você em um momento foi um consumidor ali, certo? Comprou para você deixar para o final daquela mercadoria. Você é um consumidor. Se tiver um processo, você comprou uma coisa que chegou toda quebrada. Ah, amigão, dá para trocar? Não, não dá, se vira, João. A gente fala assim, vou entrar com processo. Não posso deixar barato, não é justo. Aí você vai entrar com processo, você é um consumidor. Então a lei permite que você possa entrar com processo no foro, né, vamos falar assim, na cidade, que é a sua residência. Pensa na cidade que você mora, opa, ali tem um fórum, vou entrar naquele fórum ali. Quem é o juiz que vai julgar, a gente não pode escolher. Aí, ou seja, eu não poderia entrar no fórum de Cotia. De repente Exato. chega lá em cima e fala, não, começou em Cotia e era para ser em Vargem Grande. Exatamente. Sério isso? Exatamente. Então, porque é para respeitar, para dar uma segurança jurídica mesmo. Ó, tem uma segurança que o processo vai correr certo. Se tiver errado, vai corrigir. Uma perguntinha, por que logo que entra em Cotia o cidadão, alguém lá não falou, opa, aqui não pode? Pode fazer isso. E por que não faz? Normalmente faz. Normalmente faz. Então, é uma matéria já preliminar de direito. Antes de você discutir o fato, a gente trabalha muito para a empresa. E as empresas normalmente são muito mais processadas do que processam, né? Sim. Então a gente faz muita defesa no escritório. Antes de eu falar sobre o fato, se eu perceber que não é dali, é a primeira coisa que eu falo, excelência. Antes de mais nada, o processo não tem que estar aqui. Aí eu mostro por A mais B para onde ele tem que ir. Aí o juiz, se ele entender que eu tenho razão, porque ele pode entender que também não tenho razão. Ele manda o processo para o local correto. A minha defesa vai ser julgada, o processo vai seguir. Só que quem vai julgar é o juiz competente. Tá. Ou ele pode anular. Ele não. Então, se eu fizer no começo, ele não anula no começo. Porque eu fiz logo que entrou com o processo. Ele só anda dali para frente. Então depende muito da matéria, depende da circunstância, depende de cada caso. Se é trabalhista, se é criminal, se é civil. Tá, também só para esclarecer assim um pouquinho, né? Porque no caso acho que do Mensalão, se não me engano, cancelaram porque o fórum correto não era Curitiba, né? Era, acho que Rio de Janeiro. Com base no que eles chegaram a essa conclusão? Porque era a Petrobras, a sede no Rio, alguma coisa do tipo? Na verdade... Petrolão, né? Não sei. Eu ia falar, o Mensalão foi antes, né? Foi o Petrolão. Tem tantos escândalos que a gente Mas se perde. Um desses aí que habilitou o atual presidente, enfim, foi... como o pessoal diz, descondenado. Porque... Se eu não me engano, do presidente, foi uma questão de foro privilegiado, parece, que tinha como é que funciona? Ali é um pouquinho mais complexo, porque ele era começou com uma operação policial. Aí a gente tem que dar um passinho para trás, porque começou com um caso de polícia, acho que todo mundo sabe disso, sim, né? Exatamente. Tem filme, série que retrata isso, né? A polícia, ela é bem parecida com o poder judiciário, ela tem lá a área que ela atua. E aí a polícia começou a pegar algumas coisas aqui, aí interligou com o caso dali, aí ligou com coisas do Paraguai, voltou, uma pessoa começou a fazer delação e foi subindo. Então ficou realmente muito complexo. Tinha um ministro que ele falou de fatiar o processo, ele foi muito criticado. E talvez ele não seja tão errado. Porque ele falou, então peraí, quem é daqui de cima do STF vai ser julgado aqui, quem é de baixo julga lá. Só que naquela ocasião, o juiz da vez falou, não, eu vou julgar tudo. E julgou, só que aí ficou aquela briga. É difícil falar de um caso tão específico, né? Não advoguei nesse processo, mas às vezes é uma questão de ego mesmo, sabe? Não, eu mando mais, então faz o que você quiser, eu tenho poder da caneta, depois que subir eu
Sabe aquela coisa? E isso acontece em todos os países? Ou esse negócio do Brasil, assim... É que a gente está acompanhando muito, e todo mundo é leigo, né? Quem não está na área é leigo, você fica olhando aquilo, aí um canal fala uma coisa, um jornal fala outra, aí você fica meio assim, você não sabe exatamente. Mas todo mundo, todos os países têm esses problemas, essas coisas, ou é assim meio tranquila a coisa? Eu tenho algumas experiências por ter morado fora, tenho alguns amigos de outros países, diversos países, na verdade. A impressão que eu tenho é que todo mundo odeia o seu próprio governo. Essa é uma impressão que eu tenho. Sim, basicamente. Todo mundo. Eu tenho alguns amigos na Itália, amigos nos Estados Unidos, o pessoal está sempre reclamando de onde está. Não produz nada, só tira, né? Não dá nada. Aí você fala assim, vai conhecer meu país que você vai ver que é pior, né? Sempre tem um que faz essa piada e fala, não, aqui é pior, aí começa aquela brincadeira. Eu posso falar especificamente sobre as leis. Pouca gente sabe que o processo brasileiro, essa frase aqui pode gerar alguma polêmica aí, né? Mas que não me entendam mal. Muitas pessoas falam que o processo no Brasil está tudo errado. O código de processo no Brasil ele foi copiado em diversos lugares. Porque a lei ela é boa. O problema, muitas vezes, é a aplicação da lei. Então, imagina, matar alguém é um crime que a pena é de 12 a 30 anos, por exemplo. Eu não consigo acreditar, isso é minha crença, tá? Isso não é técnico, isso é minha crença. Uhum. Eu não consigo acreditar que uma pessoa que tem coragem de comprar um revólver, uma faca, o que for, mata o outro, vão lá matar aquela pessoa. Ela não acha que 30 é muito ou que 12 é pouco. Não calcula isso na hora. Ela não é sobre isso. Porque se ela ficasse 12 ou 30 ou 20 anos preso, tá? Se isso acontecesse, eu tenho a impressão que não teria tantos homicídios. Sim. A sensação é de não vai dar nada. Não vou ser pego. Por que isso? Se tem leis maravilhosas que há 30 anos, 20 anos, né? Você falou, protege tudo, até os animais. Eu não gosto de falar muito de política, porque às vezes eu tenho momentos da minha vida, sabe? Tem momentos que eu gosto mais de um lado, momentos mais pro outro, mas não tem como não entrar um pouquinho para falar. A gente teve um ministro na Justiça que ele falou muito sobre isso. Não estou entrando no mérito se ele é bom ou se ele é ruim. Okay. O ministro da Justiça, que era esse juiz do processo que a gente comentou, ele tinha uma filosofia muito legal. Que é o seguinte, a polícia, ele fez um levantamento, se eu não me engano, 8% dos crimes eram solucionados. 8%. Chegava numa conclusão do que aconteceu. Ou seja, 92% a gente nem sabe quem que fez o que, se fez alguma coisa. Então, a impunidade, na minha visão, ela nasce lá na polícia. Não que seja culpa da polícia. Eu acho que a nossa polícia ela é sucateada. Se a polícia tivesse condições da polícia militar tivesse um pouco mais de respaldo do Estado, se a polícia civil tivesse um pouco mais de respaldo do poder judiciário, porque a polícia civil ela é a polícia do poder judiciário. Ela conduz as investigações que um dia virão processo. Então, o que um juiz julga que o promotor está acusando é tudo com base numa investigação chamada de inquérito policial, que é feito na polícia civil, em regra. A minha sensação, a resposta para essa pergunta, João, é o seguinte, eu acho que é tão ruim assim porque não se pega a pessoa, não se leva a pessoa para julgamento. Quando a Polícia Civil faz um trabalho investigativo, conclui uma investigação e ela fala, o João matou o ciclano, geralmente esse João é preso. Geralmente é. Agora, quantas vezes ela consegue fazer isso, dos homicídios que tem por aí? Entende? Então, eu acho que o problema é um pouco mais na raiz. E quem que é que está a fim de ajudar a resolver isso? Quem? Não, eu queria saber. Porque, assim, é o governo federal que tem que colocar mais verba? Tá, mas e o governo do Estado tem que pôr também? Como é que funciona? Mas o governo do Estado é que cuida da Polícia Civil do Estado. Tá bom, então o governador que tem que ser cobrado? Tá, mas espera aí. Se ele fizer isso, o juiz lá vai acompanhar? Então tem que ser, eu entendo que tem que ser uma ação coletiva. Investir mais nas investigações, dar dignidade a todo mundo que está envolvido nesse processo, até os acusados. Se você for num presídio hoje, a gente, infelizmente, tem que frequentar para visitar um cliente ou outro, é desumano. É aí aquela velha história, então eu não fizesse nada errado que você não ia para lá. Isso aí. Eu não estou falando que a pessoa não tinha que ir lá. Eu estou falando o seguinte, se as pessoas conhecessem o que é um presídio, menos pessoas iam falar que tem que aumentar a pena. O segredo não está em aumentar a pena. Ficar ali 1 ano é o fim do mundo já. 20, 10 anos às vezes. Né? Bom, o problema eu acho que é fazer valer a lei. Então,
você vai ser julgado, mas primeiro eu tenho que te condenar de forma investigativa. Eu tenho que te achar os fatos e mostrar que você é culpado. E esses fatos, eles não são concluídos. Essas investigações não são concluídas. Isso no caso criminal, né? Criminal. Porque também crime que da cadeia é criminal só, né? Hoje sim. A gente já teve algumas exceções, mas hoje basicamente é criminal. E nem todos, né? Nem todos. Muitos crimes, a gente costuma falar, grosso modo, que 8 anos para cima de pena da cadeia. Arredondando, assim, sabe? É uma conta que o advogado faz, assim. E, assim, países que a gente, sei lá, vê aí, né? Suíça, Suécia, os países lá da Europa, que o pessoal deixa até os carrinhos na rua com os bebês, vai tomar café. Não acontece nada porque tem penalidade ou a população é instruída e sabe que eu não devo roubar e tal? Eu não saberia te responder com muita precisão, né? Não sou um conhecedor de outras legislações, não é muito o que a gente faz aqui, mas eu tenho oportunidade de viajar bastante, a gente fica um pouquinho fora, viajo todo ano. É uma sensação de segurança muito grande, por exemplo, nos Estados Unidos. Mas é um pouquinho diferente, acho que a parte da filosofia das pessoas. Né? Então, assim, se um policial falar assim para você, não se mexe, você não se mexe. Então, existe um respeito da sociedade muito grande. Aí a gente pode entrar numa questão mais de berço, sabe? A sociedade ela é um pouco mais civilizada nesse sentido. Então, aqui você vê pessoas debatendo com polícia. Aí o policial ele fica um pouco, acho que às vezes constrangido, né? Aí alguém saca ali uma câmera e põe na cara do celular, põe na cara do policial. O policial às vezes fica... Né? Nos Estados Unidos, se um policial falar assim, João, não se mexe, se mexeu, ele vai te dar um tiro, vai te dar uma porrada, vai te jogar no chão, vai te humilhar, e a sociedade vai aplaudir. Ele vai ser aplaudido, ele vai ser chamado de herói. Aqui, se o policial fizer uma vírgula a mais, ele geralmente pode ser linchado, né? É complicado. Então, acho que tem um pouco mais a ver com a sociedade, sabe? Então, você vê, um tempo atrás aí, né, tinha um programa lá na Rede Globo que puseram lá uma situação, né? Você tem um traficante lá morrendo e um policial, quem que você salva? Aí o público lá optou por salvar o traficante. Né? Enfim, é o extremo. Hoje já não dá mais para fazer isso porque tem as mídias sociais, os canais aí que não dá para ser iludido tão facilmente assim. Mas é basicamente isso daí, né? Acho que é mais educação mesmo. Né? Então, mas é aquela coisa. Eu gosto de dar o exemplo do condomínio. A sociedade, os políticos, na verdade, eles são um reflexo da gente. Não do João, do Rodrigo em si, mas da média da sociedade. Sim, exatamente. Então, vou dar um exemplo do condomínio. Já morou em algum prédio? Morei, fui uma vez na reunião do condomínio para nunca mais na vida, nem de condomínio de prédio, nem de casa, nem nada. Só foi uma vez, falei, jamais vou entrar nesse negócio. Pensa assim, o síndico, ele é um governante ali. Sim. Mas tem o pessoal que ajuda ele ali, que é o conselho, né, tem alguns órgãos. Eu costumo dar o exemplo do condomínio, que para mim é um retrato do Brasil, o condomínio. Lá no escritório a gente advoga para alguns condomínios, a gente vê bastante algumas histórias lá. Tem síndico que fala o seguinte, eu quero ser síndico, então quero ficar no poder. O que eu faço? Eu tenho que ter votos. Parece com alguma história que você conhece ou não? Preciso de votos. Parecido. Como é que eu faço votos? Tem que fazer um lobby, né? Então lá no nosso prédio não tem espaço para o cachorro, não tem espaço pet. Eu vou criar um espaço pet. Porque eu sei que a dona Antônia, o seu João, o fulano, o ciclano estão querendo. Aí eu falei, João, tá querendo um espaço pet? Tô querendo, tô pedindo faz 10 anos, ninguém faz aqui. Então eu vou te ajudar. Mas só me dá apoio lá na Assembleia. Hein? Não, dou até procuração. Aí ele vai lá, então me dá procuração que se eu conseguir lá aprovar na Assembleia, eu faço. Aí vai lá e 4 votos que ele já levou no bolso. Aí tem a turma da academia. O rapaz que faz academia no prédio, às vezes ele paga uma taxa de condomínio, ele não pode ficar gastando com academia fora, às vezes, ele está com um orçamento apertado. Tem academia no prédio, por que ele vai pagar fora? Não faz sentido. Só que esse rapaz sai para trabalhar 8 horas da manhã. Então, ele tem que acordar e fazer academia às 6, para fazer 1 hora de academia, voltar, tomar um banho, se alimentar e sair, para dar tempo. E aí no prédio abre às 8 a academia. Como é que ele faz? Aí o síndico vai lá, oi, tudo bom? Tá querendo abrir a academia mais cedo? Dá essa procuração. Brincadeira à parte, sim, né? São os lobbies. Eu falo, tem a bancada do pet, tem a bancada da academia, tem a bancada das crianças, que às vezes os pais que têm crianças, na época de férias, então, que mais tem o pai ficando doido dentro do condomínio, o síndico também, porque imagina, um monte de criança que fica um ano inteiro na escola, agora tá no... E aí, desculpa,
começa a ter esses lobbies. Desculpa. Então, me parece muito com Brasília esse ponto, né? Então, você me dá o voto, eu te ajudo, não sei o quê, e se eu estou no poder, eu posso contratar quem eu quiser também para prestar serviço no condomínio, e começa. Então, às vezes, é um reflexo da sociedade. Efetivamente, quer beber uma água aí? Efetivamente, não está errado isso aí, né? Certo? Por isso que você põe seus representantes lá, né? O problema é como que é feito isso aí. Certo? Porque o cara vai... Só que ele tem que representar você e também depois não tem que ficar, né, por causa disso, vendido com favores. Tá? Que aí a coisa toma outro rumo. E não dá direito da pessoa ser eleita para fazer coisa errada. Exatamente, né? Isso. Eu advogo para alguns condomínios. E eu sempre tive sorte, porque meus condomínios eu nunca tive esse problema. Porque no meu primeiro dia, a minha apresentação eu falo para o síndico, olha, eu advogo para o CNPJ. O prédio é um CNPJ. Amanhã troca de síndico, troca de quem for. Se quiser tirar o advogado, pode tirar. Mas eu não advogo para o síndico, tudo bem? Mais ou menos assim, se você fizer coisa errada, eu não vou ficar do seu lado, entendeu? Exatamente. Então, como eu falo isso no meu primeiro dia, às vezes eu não sou nem contratado. Mas quando eu sou, né, eu nunca tive problema. Sim. Quando eu sou contratado, os síndicos que eu trabalho são pessoas maravilhosas. São pessoas que às vezes não querem que o ruim pegue o mandato, sabe? Tem gente que tem más intenções, a pessoa já nem deixa tirar lá. Às vezes tem uma turma boa, isso é muito bom. E aí, quando você já se comporta dessa forma desde o primeiro momento, já fica mais tranquilo, sabe? Então, entende? Às vezes esse reflexo que você está me falando ali, lá em cima, se fulano fosse síndico, ele faria coisa errada. Se ele fosse deputado, ele vai fazer o quê? Exatamente, Mais poder ainda na mão. Infelizmente, tudo vai na educação da sociedade, né? E precisa de educar mesmo, né? Só que hoje você também vai tentar educar, colocar alguns princípios, o pessoal, não, tá pegando no pé, deixa disso. Tá. Aqui a gente ainda tem essa cultura de, que é errado é errado, que é certo, não dá para passar pano, não. Mas vem cá, você então é advogado de partido, não é partido político. Não. Então, explica aí o que é isso. E já entra aí no gancho, por que o pessoal gosta tanto de processar a empresa? É o que é? Que acha que tem dinheiro? A empresa tem muito dinheiro. É o que o pessoal pensa, né? Não sabe quanto que paga de imposto, sabe nem que a gente paga o imposto, exatamente. Mas a empresa tem que ter dinheiro, né? Muito imposto, nossa. Então, mas o que é a advocacia de partido? É um nome que você criou? Não, esse nome existe, não é criação do nosso escritório. A advocacia de partido, ele é uma novidade até para alguns advogados, tá? Porque na faculdade mesmo eu nunca ouvi falar. Então, eu aprendi trabalhando. A advocacia de partido, ela é uma espécie de banco de horas. Então, o que eu vendo para as empresas? Banco de horas. A empresa A me contrata, eu vendo como se fosse um pacote de franquia de celular, sabe? Você tem direito a falar 1 hora no telefone por mês, me paga um valor aqui. Como se fosse isso. Certo. Essas horas são horas do meu trabalho. Agora, o que essa empresa vai usar, aí depende dos módulos que ela contrata. Não dá para fazer advocacia de partido sendo um advogado autônomo. Eu tenho um escritório, eu tenho sócia, assim, eu tenho uma equipe que me dá todo o suporte, desde advogados, estagiários, administrativo, consultores externos, a gente tem para alguns casos também. Então, depende muito do que o cliente precisa. Vou dar o exemplo mais básico, tá? Um fulano de tal que abriu uma padaria. O que ele vai precisar? O que toda empresa precisa? Trabalhista, porque assim, funcionário ela não vai chegar a lugar nenhum, né? Não é uma empresa, né? E contratos, são módulos. Então, todo contrato que o fulano for assinar pela padaria, ele manda para o jurídico. Aí, o que o jurídico faz nessa forma? A gente faz uma espécie de atendimento completo e é interligado. Então, quando tem um determinado assunto que é exclusivo contratual, então um advogado especializado naquilo vai sentar e vai atender aquele caso. Mas muitas vezes um caso acontece bastante, tá? A reunião que a gente faz, eu, a doutora Amanda, a doutora Mariana, a gente senta, faz uma reunião por vídeo, abre o caso ali, tá, mas ali ela faz parte de família, aquele ali faz parte mais trabalhista, eles fazem mais parte do contrato. O que eles estão discutindo juntos? A melhor saída. Porque é um caso que às vezes ele pega tudo, sabe? Vamos voltar no caso do seu fulano que abre a padaria. Ele contrata lá o módulo trabalhista e de contratos. Então, primeira coisa, de vez em quando a gente faz uma surpresa no cliente, vai lá e faz uma auditoria preventiva. Eu apareço lá sem falar nada para olhar. Por exemplo, a altura da mesa está adequada? Porque a gente tem normas de ergonomia. Isso pode ter um impacto no trabalhista. A pessoa que trabalha com um computador, a altura da tela está na altura indicada?
Diz uma coisa. Olha só. Não, é que é engraçado. Parece bobo, mas esse direito trabalhista. Mas assim, você vai voltar aí no seu assunto. Agora, é isso que complica a vida de todo mundo. É a altura de mesa, quantas rodinhas tem que ter a cadeira, se o teclado tem protetor para tendinite, se a luz está com 45 graus, 5.000K, 6.000K, é amarelo, é azul, é verde. Como é que você vive num país desse? Você tem que ter um advogado com você até na porta do banheiro para ver se você não ligou o chuveiro, deu tantas voltas a mais. Eu vou te dar um cartão no escritório depois, tá? Mas é porque é isso mesmo, você precisa estar com o advogado o tempo inteiro. É para isso que a advocacia de partido existe. Imagina o seguinte, meu Deus, vou assinar um contrato. Advogado contratualista, quem conhece? Vai pegar 3 indicações com os amigos, vai ligar, vai entrevistar os advogados. Complicado. Mas amanhã eu tenho um problema trabalhista, agora é advogado trabalhista e corre atrás. Sim. A advocacia de partido, você vai usar as suas horas que você contratou comigo. Você não tem que ficar se preocupando em fazer contrato toda hora. Paga um valor lá do mês, lá, que é um valor fixo, que geralmente é um valor mais simbólico, porque tem mês que você não vai usar e você vai pagar. Mas tem mês também que você vai usar muito mais. E a advocacia vai falar, não, tá tudo bem, tamo junto, né? Nesse exemplo que a gente tá falando da padaria. Legal, só que agora eu tô faturando muito e tá ficando cada vez mais alto o meu imposto. O imposto está ficando muito alto. Então, vamos fazer um estudo tributário. Toda vez, quando é começo do ano, em janeiro, você escolhe qual é a forma que você vai fazer o seu imposto durante todo o ano. Então, lá para outubro, novembro, é o momento ideal. Você faz um balanço do seu ano e leva para o seu advogado, leva uns documentos contábeis, ele vai te olhar e vai falar, olha, talvez valha a pena a gente trocar de regime, por exemplo. Talvez não. Talvez você mantenha, mas mexa um detalhe. Então, são detalhes que a gente tem que atender durante o ano para que a empresa tenha saúde, que ela possa existir. O empresário hoje, coitado, ele não tem condição. A verdade é essa, o cara acabou de abrir uma empresa. Ele não tem condição de ir lá, mas o piso salarial para essa categoria é R$2.000. Então, vai me custar quase o dobro, praticamente, se considerar a longo prazo, com férias, com tudo. Vamos arredondar para 4.000. Vai me custar 4.000, não tem a menor condição. Se fosse até 3 eu pagava, mas 4 não dá. E de 1.000 em 1.000 faz diferença. Então, faz o seguinte, eu pago 3.000 para funcionário sem registrar, porque eu conheço aquela pessoa, confio, tá tudo bem, combinado. Aí foi lá e fez um combinado. Só que esses 3.000 viram o salário dela. Se ela entrar com um processo, o seu custo vai ser de 6, pela lógica. E aí, esses detalhes que você tem que estar com o advogado de partido. Por quê? No momento, esse exemplo que a gente acabou de dar, aqui eu tenho uma questão tributária, eu tenho uma questão trabalhista e contratual no mesmo caso. Porque, veja bem, eu tenho que fazer um contrato de trabalho, se for trabalhista. Se eu vou fazer com um cara PJ. Não vou fazer como PJ, não vou fazer ele como... Aí o pessoal acha que PJ é só não registrar. Não, vai ter que abrir uma empresa. Tá, mas você tem que emitir nota. Essa nota você vai usar, vai trabalhar com a sua contabilidade. Dependendo do regime que você tá, você vai abater imposto com ela. Olha quanta coisa envolvida. Dependendo do que está no contrato. Então, se é um PJ, tem que ter um contrato comum, um contrato civil, um contrato empresarial mesmo, né? Então, quem faz o contrato? Vem cá, falando em PJ, explica um pouquinho como é que é exatamente... Você pegar um funcionário CLT, não quero contratar mais CLT, beleza, agora vai ser tudo PJ. Faço lá uma conta, em vez de 2.000 em CLT, eu dou para ele 3. E contrata, ele começa a trabalhar, vem todo dia, faz o horário dele lá. O que pode dar problema aí? Vamos lá. Não é a minha área de especialidade. Quem coordena essa parte é a minha sócia, a doutora Amanda. Mas o básico a gente tem que saber para poder atender dentro do dia a dia com os clientes. Quando você tem um funcionário, ele só pode ser CLT. PJ é um cara... Por exemplo, o meu escritório. O meu escritório é uma PJ, é uma pessoa jurídica. Vou contratar o de Moura Protásio, o escritório do Rodrigo. Tá bom. Então, tem um contrato, eu sou uma pessoa jurídica, você me paga um valor mensal, né, como se fosse um salário, entre aspas, e eu te entrego alguma coisa. Mas eu tenho que ir na sua empresa todo dia? Não. Eu até posso ir, se eu precisar, mas não é uma rotina. Não é uma habitualidade. Entrou a habitualidade, não pode ser PJ. Exatamente. Você tem alguns requisitos que dão um vínculo de emprego. Um deles é a habitualidade. Entende-se que a habitualidade quando você frequenta 3 ou mais vezes na semana. E eu tenho outros requisitos, por exemplo, gerência. Você pegou um advogado para fazer um trabalho para você. Você pode falar para ele como é que ele faz o recurso? Não, porque ele é um técnico naquela área. Você pagou e está pagando ele para isso. Então ele não tem subordinação. Diferente do seu funcionário. Funcionário, por favor,
leva para mim uma caixa do ponto A até o ponto B. Ele não pode se recusar, a menos que não seja a função dele, claro, mas sendo a função dele, não pode recusar, porque ele tem uma subordinação. Então, se você tirar os requisitos do emprego, tem alguns requisitos. Se você afastar os requisitos, não tem vínculo de emprego. São 5 requisitos. O salário, que é a onerosidade, nunca vai ter como afastar, né? Ninguém trabalha de graça. Sim. Então, você paga uma coisa que é bem importante. A pessoa pode mandar outra no lugar dela? O seu funcionário, ele pode amanhã não estar aqui, mandar outra pessoa no seu lugar, no lugar dele? Pode. Não pode, ele é seu funcionário. Exatamente. No meu escritório, tem um recurso. Quem vai fazer o recurso? É o Rodrigo? É a Amanda? É um funcionário? Você entende que você não tem esse acesso? Sim. Por isso que por exemplo, outro exemplo, a audiência. A gente faz bastante audiência de defesa trabalhista lá no escritório. Tudo bem. A doutora Amanda vai em várias. Mas às vezes ela não consegue ir em todas, ela adora fazer isso. Aí tem o doutor Paulo que trabalha no setor com ela. Tem audiência que ele vai. O cliente pode falar, mas não foi a doutora Amanda. Mas o contrato não é com a pessoa física, é com o CNPJ. E não tem como garantir que a doutora Amanda vai em todas. Entende? Porque ela, apesar que ela gosta muito de estar olhando tudo de perto, é questão de disponibilidade de agenda. E especialidade também. Às vezes para aquela audiência, o Dr. Paulo é melhor. A gente faz essas questões mais estratégicas, sabe? Depende muito do assunto. Então, o perigo, né, é você ter o vínculo de emprego. Porque o vínculo de emprego ele é bem complicado, porque você vai pagar todos os direitos retroativos. Tá. É aí que entra de novo a advocacia de partido. Se você tem um advogado, ele te dá umas dicas. Olha, esse cara aqui está com vínculo. Se você fizer essa coisa aqui, quebra o vínculo. Aí te ajuda a quebrar o vínculo às vezes. Aí você não ganhou um dinheiro naquele momento, mas você deixou de perder às vezes lá na frente. Sim. Bom, definitivamente toda empresa deveria ter um advogado ali grudadinho, assessorando. De partido, de preferência, né? Se você quiser economizar, pega um de partido, porque se você pegar um advogado para cada área, quando a empresa vai ficar caro. Mas tem que ter, né? Não tem ele. Mesmo porque ele tem que acompanhar a vida da empresa e tal, vai orientar também, né? Sim. Então, é que eu não sou muito bom no comercial, sabe? Eu não sei fazer muito comercial. Mas uma frase que eu tenho, que ela é muito, que eu acho, né, eu entendo ela verdadeira, é: eu me pago. Esses detalhes que eu vou lá, vem na sua empresa, olha a altura das telas, te falo, te dou uns toques. Ali, às vezes, eu paguei 1 ano meu de honorário. Só naquela visita. Por quê? O que você vai deixar de perder num processo, às vezes eu falo para você, compra um suporte que custa R$50 no Mercado Livre, de plástico. Chega amanhã comprando no Mercado Livre, você compra esse suporte que custa R$50. Se aquela pessoa entrar com um processo e ela pedir esse negocinho aqui, ela não vai ganhar. Se ela pedisse R$10 mil aqui de um dano aqui, é 10 mil que você economizou, multiplica pelos funcionários que você pode ter. Então, às vezes, sabe, essas coisas bobas que às vezes o empresário ele não é obrigado a saber. Quando um empresário me contrata, eu falo assim, deixa comigo. O jurídico é comigo. Não se preocupa. Eu vou te dar o meu parecer sempre que puder, o melhor que eu conseguir. E você toma a sua decisão pela empresa. Mas o empresário, o dono da escola, tem que pensar na educação. Sim. O dono da padaria tem que pensar no pão. E por aí vai. Ele não tem que pensar na tela, senão ele não vive. Exatamente. Ele não vive. Certeza. Eu tenho um cliente que eu gosto muito, a gente virou um amigo. A gente se conheceu, deve ter uns quase 4 anos já. E ele é muito criativo. Ele lança produtos, ele faz uma fábrica. Ele na época ele estava muito focado em parte de iluminação. Hoje ele está mais na parte de móveis. Ele desenha um produto maravilhoso. Ele inventa as coisas, sabe? Ele é muito inteligente. Ele inventa um negócio, ele coloca na internet, bum, ele bomba. Só que tem aquela curva. Vende muito e depois começa a cair. Aí ele começa a desenhar outro. E bum, de novo. E ele estava perdendo tempo discutindo coisas com funcionário, coisa jurídica. Eu falo assim para ele, meu amigo, vai lá desenhar seus negócios para você ganhar dinheiro. Deixa que eu te ajudo com isso aqui. Sim. Sabe? Porque o negócio dele é ali. Ele tem que focar ali. Então, existem vantagens em ter um departamento jurídico. É claro que eu não conseguiria atender sozinho. A advocacia de partido não dá para atender sozinho. Eu estou te falando de várias... Hoje conversamos sobre direito criminal, sobre direito trabalhista, contratual, tributário. Eu não faço tudo isso. Não dá. É desumano também para um advogado. Sim, claro. Por isso que eu tenho sócio, tenho equipe, por isso. O advogado, a advocacia de partido seria o escritório de advocacia? É um escritório que tem essa prática de unir as áreas e fazer uma mesa como essa aqui, senta às vezes um tributarista com um contratual e vai discutir um assunto. Uhum.
Às vezes você contrata um advogado tributário, ele só fica ali no tributário. Exatamente. Tá? Esse exemplo que eu te dei, o cara que é contratual, ele faz vou pegar um funcionário PJ. Não devia, eu tô errado, tô assumindo um risco, tá? O contratualista faz um contrato para mim. Aí ele faz um contrato lindo, lindo. Mas na parte trabalhista ele prejudicou. Num processo, você tá ferrado. Agora, lá no nosso escritório, esse mesmo contrato, quem faz a 4 mãos? O contratualista contra o trabalhista. Então, essa é a beleza da advocacia de partido. Tá. Então, você pegou 2 advogados ali, né, pelo preço de um praticamente, vamos falar, pela hora de um, vai ficar como se fosse 1 hora de trabalho, mas são 2 pessoas diferentes pensando na sua melhor solução, o melhor para você, para aquele empresário, para aquele momento. Então, essa é a grande diferença. O cara que trabalha sozinho. Todo mundo, às vezes, começa sozinho. Não tem nada de errado nisso. Eu costumo preferir falar que é melhor contratar um escritório, porque se amanhã o Rodrigo não estiver aqui, o escritório vai andar. Sua empresa não vai perder nada. Se vai entrar alguém no meu lugar, as coisas vão andar. Se o seu advogado trabalha sozinho e ele tem um problema pessoal, você tem um problema também. Sim, entendeu? Então, você começa a assumir alguns riscos, né? Que se você puder pagar para não correr esse risco, né? Acho que é preferível às vezes. Sim, é verdade. Às vezes você paga um pouquinho, mas não é muita diferença também. Às vezes um escritório cobra um pouco a mais porque tem uma estrutura, né, um pouco mais robusta, mas ele te entrega mais também. Tem muita gente trabalhando com isso aí? Eu acho que não. Eu acho que os advogados não estão explorando. Eu acho que os advogados estão numa onda agora do super nicho. Ser mega especialista, que também é um nicho legal. Também é uma parte legal. É complicado, não tem lei pra caramba. Tá bom. Bom, tem um monte de coisa para falar aí. A gente só falou sobre o item 1. Né? Não sei se você volta outras vezes, a gente conversa mais. A gente volta. E, bom, dá uma mensagem aí para nossa... Aí já fazendo o seu merchanzinho, né? Você sabe que o advogado não pode fazer publicidade? Não pode? É uma coisa, pouca gente sabe disso. Não, o advogado não pode fazer publicidade. Por quê? A gente tem uma proibição, a gente tem um código de ética, né? E o advogado ele não pode se portar como uma atividade mercantil, comercial. Me contrate, você está me ouvindo. Não é legal. Não é legal mesmo. Imagina, nos Estados Unidos é comum. Eu viajo bastante por lá de carro. Então, na beira da estrada, tem muito outdoor. Assim, bateram no seu carro, me contrate, me liga de escritórios. Muito interessante. Aqui não pode. Não, aqui não pode. E convenhamos, não é legal. Imagina, tem gente que já não gosta de advogado, a gente fica calado. A gente está dentro do escritório, a gente fala mal de advogado lá. Advogado, imagina se o advogado ficasse batendo na sua porta, me contrata. Acho que não ia ser legal. Olha quantos processos a gente já tem. Processos bobos. Sim. Imagina se pudesse ficar fazendo propaganda. Então, eu queria também entrar nisso aí, mas não vai dar tempo, né? Sobre por que no Brasil tem tanto processo, essa quantidade de processo, por que perde, por que ganha, então, enfim, mas isso aí vai ficar... Vamos deixar para a parte 2, a gente volta outro dia. Tá bom, Rodrigo, obrigado por você ter vindo, né? Foi aí meio na correria para conseguir te achar, mas beleza, deu certo, obrigado mesmo, foi bastante esclarecedor. Eu agradeço o convite. Você que nos acompanhou até agora, muito obrigado pela sua audiência. Lembre-se de curtir, de compartilhar e se inscrever no canal, tá bom? Até o próximo episódio.